Cinema é arte ou produto? Podcast do Manual do Homem Moderno com o professor Felipe Leão, o homem dos reacts de cinema do YouTube. Você não gosta de reagir aos outros? E agora? E agora? Quem que vai reagir ao seu vídeo? Falando isso como se ele fizesse reação aos meus vídeos. Vamos lá. Professor Felipe Leão. Curte, compartilha? Então bora. Professor, eu quero começar nosso podcast trazendo uma frase do Don Simpson. O Don Simpson ele é um executivo da Paramount nos anos 90 e ele disse o seguinte: fazer dinheiro é a única obrigação de quem faz filmes. Não temos obrigação com fazer história. Não temos obrigação com fazer arte. Nossa obrigação é fazer dinheiro. E para fazer dinheiro, talvez seja necessário fazer história, fazer arte e dizer algo importante. Dá para um filme que ele é pensado em ser um blockbuster e fazer dinheiro, ele ser uma expressão de arte também? Com certeza. Esse é um... Nossa. Deu conteúdo de mão beijada pra ele. O que ele mais gosta de falar sobre isso. uma grande E assim, nossa, frame maravilhoso. Maravilhoso, Felipe. Deixa eu ajudar ele. questão que envolve a... Vai, ficou melhor. Ficou melhor. O Felipe vai responder isso 1000 vezes melhor que eu. Né? Mas assim, só uma questão que normalmente, né, esse questionamento, né, de cinema é arte ou produto? Né? Muito está sendo feito recentemente no Twitter. E é um debate que vai ter durante anos, né? Mas assim, algo que eu gosto sempre de falar quando chega nesse tema é que assim, sai do cinema então. Sai do cinema. Começa a pensar em outras artes. Já que existe essa analogia que a partir do momento, tá, que uma obra ela é um produto, né, digamos assim, no sentido industrial mesmo, né, de você querer arrecadar dinheiro a partir disso, para pensar então na pintura. E aí eu sempre dou o caso da Capela Sistina. Michelangelo foi lá, pintou tudo, maneiro. É uma das maiores obras de arte da história. Mas por que aconteceu? Porque a igreja encomendou que o Michelangelo fizesse a pintura. Deixa de ser arte, então? É uma encomenda. Deixa de ser arte? Enfim, o Felipe vai explicar isso 1000 vezes melhor do que eu expliquei agora, mas eu acho que é um questionamento básico, que já reflete um pouco do que eu acho. cinefilia como um todo, na verdade. Se a gente for pensar, o jovem cinéfilo que começa, ele passa por etapas, assim, na sua formação de gosto e tudo mais. É uma coisa que eu também sempre falo sobre a questão da formação do gosto, como o gosto é construído, conforme você vai entrando na cinefilia. E a gente encontra algumas barreiras dentro desse caminho, né? Uma primeira barreira, assim, que a gente sempre encontra é justamente esse lugar onde você vai ali nos starter packs, você começa com Tarantino, você começa com Fincher, o Thomas Anderson e tudo mais. E você vai entrando. E quando você vai pra... Todo mundo que começa a tentar estudar cinema, né? A conhecer mais de cinema, vai logo em Clube da Luta. Mas assim, é certeiro. Vai em Clube da Luta. Até se já tiver assistido. Você vai em Clube da Luta e vai sair falando, meu Deus do céu, que final é esse? Como é que é possível? Exatamente assim. Aí pega aquela imagem que circula toda hora, tipo assim, Facebook circulava toda hora, Instagram é direto, assim, do nada uma página no Google aparece falando sobre cinema, que é a imagem que tá o personagem do Edward Norton, ele tá entre a escada e a sala, eu acho. Não, entre a escada e um quarto. E aí no quarto, acho que a luz tá amarela, meio laranja, assim, e na escada tá meio verde. Aí olha só como ele trabalhou a iluminação, já querendo usar um elemento pra potencializar o seu discurso. Pensou, nossa! Exatamente assim. Essa imagem pra mim reflete o começo da cinefilia. Quando chega nessa imagem, você começa a ir pra frente, sabe? Segunda barreira, e você começa a descobrir um pouquinho além, você tende a recusar Hollywood. Né? Fala, não, aqui só tem porcaria, só a Europa faz filme bom, só o Japão faz filme bom. E aí você começa a recusar aquilo que é produzido dentro de Hollywood. Eu costumo dizer, inclusive, que um caminho... Quando você adquire uma cinefilia saudável, eu acho que é até importante passar por essa etapa de recusa de Hollywood para você conhecer coisa nova, né? Mas... Concordo.
quando você volta, você tem, de fato, uma cinefilia mais saudável, que você descobre que tem coisa ali em Hollywood que é interessante. Inclusive, dentro do blockbuster, você começa a descobrir coisas interessantes. Top Gun. Top Gun Maverick. Porra. Quer filme melhor que esse? Mas assim, só pra completar essa frase do Felipe, né? Realmente é importante esse momento que você se afasta de Hollywood, que você acaba conhecendo, né, muitas outras obras, né, que algumas vezes você de fato nem tinha noção da existência, mas voltar é muito bom, né? Voltar é muito bom. E eu acho que é compreender também, cara, que assim, o cinema ele está ligado sim à questão de um modelo industrial e assim, Hollywood é a maior indústria de cinema do mundo, sabe? É a mais forte do mundo. Então, consequentemente, por ter uma produção mais ativa, né, por mais que você tenha produtos que são muito mais, digamos que, se a palavra certa seria massificado, então, repetidos, assim, né, que são moldados, né, de um certo sentido, mesmo, tá, que esses produtos sejam repetitivos, você vai ter, sim, por conta de você ter uma indústria muito forte, um fomento maior de autores também, sabe? Assim, você acaba investindo mais em diferentes autores, querendo ou não, né? Não tô falando diferentes em estilos, tô falando em diferentes em maior quantidade de diretores acabam surgindo também, né? Acabam sendo vistos mais, porque você tem mais investimento, querendo ou não, né? Assim, exatamente, tá? É esse o debate, mas eu acho importante pensar nesse sentido. E esse caminho parte muito dessa lógica de que o que é mercadológico não consegue atingir um valor artístico. E aí... volta pro debate. A minha questão é a seguinte, dentro do capitalismo industrial, a partir do capitalismo industrial, tudo, e aí desde Marx, a gente volta lá atrás, ele já dizia pra gente que tudo no capitalismo se transforma em mercadoria. Logo, após o capitalismo industrial, o que vai ser arte então? Se tudo se transforma em mercadoria, se toda expressão artística, mesmo que o artista deseje fazer arte a partir daquilo, se transforma em mercadoria, o que é arte a partir do capitalismo industrial, o que é arte a partir de então? Então, a expressão artística, esse negócio, o que é arte, que rolou muito no Twitter aí, né? Cara, tá pô, muito... eu já tive um debate com um amigo meu, assim, cara, um debate fervoroso, que ele me perguntava o que é arte. E eu não conseguia responder pra ele, pô. Eu não conseguia responder para ele, sabe, assim, eu também, assim, eu sou muito radical, eu ia pra lógica, assim, não, arte é tudo que tu pode imaginar, assim, eu sou maluco, eu era maluco, mas ao mesmo tempo, cara, é importante você ter uma noção que existe, sim, caminhos objetivos para você construir essa ideia do que é arte, mas também, assim, existem caminhos subjetivos, né, assim, não que ele esteja moldado de subjetividade, mas existe, né, eu acho importante essa compreensão, né, de quase espaço-tempo mesmo, para você conseguir compreender o que de fato seria uma obra de arte ou não, tá? Mas o mais importante, nesse sentido desse debate, é não ligar o fator do produto, né? Não é ligar o fator do produto, né? Porque senão, como eu disse, você sai do cinema, pô, sai do cinema. Se você começar a definir que não é arte porque é um produto mercadológico, bom, você matou não o cinema, você matou todas as obras de arte do mundo, pô. 99% das obras de arte do mundo. Em voga do seu contexto. A gente acaba incorrendo num erro de avaliar a arte como um fator essencial na história, como se ele tivesse uma essência histórica e, portanto, ele é perene, a sua condição, a sua característica, a sua definição, ele é perene na história e você define de uma maneira só. Não, a arte é um valor histórico dialético que percorre ao longo da história e cada contexto demanda de uma classificação. Fala muito bonito, Felipe, né? Impressionante, né? Como fala bem esse homem. Específica de acordo com esse tempo. Então, hoje, inserido sob o capitalismo industrial, inserido sob esse contexto, a gente deve definir arte sob essas condições, e não aquela que em um momento histórico anterior, pretérito, a gente fez. Né? Então, o espaço-tempo. É arte. Agora, a grande questão... Que arte que é outro problema. Isso é uma coisa interessante, Edson, porque muita gente começa a definir arte como um elogio. Isso aqui é uma obra de arte, né? Mas a arte não é elogio. A arte pode ser boa, pode ser ruim, pode ser má e pode ser boa. Fazem isso com o cinema também, né? Em termos de... Assim, por mais que seja meme, né? Existe o lance do cinema. Esse filme é cinema. Né? Assim, eu acho que tá muito mais, né, entrelaçado no meme, mas existe também.
esse debate sobre as pessoas quererem colocar a condição de que a partir do momento que é bom, aí passa a ser arte, né? Aí passa a ser cinema. Né? Mas, na verdade, foi o que o Felipe acabou de falar, né? Independente de ser ruim ou não, é outra discussão. Outra discussão. De valor mesmo histórico, os nazistas faziam arte, sabe? Então, arte não é um elogio. Isso a gente precisa ter em mente também. O que você poderia dizer pra mim, assim, se pudesse aqui exemplificar um bom filme que é um produto mercadológico pensado em arrebatar bilheterias e também é uma boa expressão artística do seu diretor e não vale Top Gun Maverick. Vertigo, o corpo que cai. Tá. Antes do Felipe responder, porra, gente, assim, aí vai, o debate acaba se estendendo, né? Mas não necessariamente o filme ele ser blockbuster, né? Ele ser esse filme que é voltado ainda mais para as grandes massas, ele passa a não ser arte, né? A não ser bom também, né? Ainda existe esse questionamento, né? Inclusive hoje, se a gente pensar em blockbuster, né? A gente pensa logo assim no mercado atual. O que vem dominando recentemente? A Marvel. O multiverso e tal, né? E assim, mesmo no meio, tá? Que aí que tá, o grande problema é o processo industrial da Marvel, né? Você criar essa repetição, né, de produtos aí. Eu chamo no cinema de produto, meu Deus. Você acaba criando essa repetição de filmes, né, que eles se parecem muito por conta desse ritmo industrial, exatamente. Esse é o grande problema. Agora, mesmo assim, você consegue encontrar ali bons filmes. A maioria? Não é a maioria. Mas tem bons filmes ali. Né? Quando você tem destaque, né, para autores que conseguem construir boas obras. Né? Assim, quando a gente tá falando assim, Guerra Infinita, é um bom filme? Não. É um filmaço. Guerra Infinita é um filmaço. Filmaço. Enfim, e tá ali no meio da Marvel. Sabe? Recentemente teve o Guardiões da Galáxia agora. Maravilhoso esse terceiro filme do Guardiões. Maravilhoso. O primeiro eu já acho muito bom. Tem uma galera que não curte. Tem uma galera que não curte. Eu já acho muito bom. E o terceiro é maravilhoso. Maravilhoso. Vamos pegar as maiores bilheterias de todos os tempos, os dois Agora, o 2 não. O 2 eu definitivamente não gosto. Não dá. Guardião da Galáxia 2 não dá. Não dá. primeiros lugares, Avatar e Titanic, tá aí. Grandes filmes, maravilhosos. Mas pra citar ainda um pouco mais Ué, peraí, Avatar 2 tá aí. O que ele falou? Vamos pegar as maiores bilheterias de todos os tempos, os dois primeiros lugares, Avatar e Titanic, tá aí. Ultimato, né? Grandes filmes, maravilhosos. Mas pra citar ainda um pouco mais recente, Avatar 2 tá aí, né? Mais recente. Mas pegar um filme Avatar como 2 é O Planeta maravilhoso. dos Macacos, do Matt Reeves, lindo. O segundo e o terceiro, maravilhosos. Muito bom também. Então tem... Já falei aqui também, muito bom Planeta dos Macacos, essa última trilogia. E ele falou os dois do Matt Reeves, né? O primeiro também é muito bom, tá? Gosto muito do primeiro. Muito, muito. Assim, por mais que eu prefiro os outros dois, também gosto do primeiro. Pô, aquela cena deles saindo da prisão é fantástica. Fantástica. Aquilo é cinema. Aquilo é obra de arte. O próprio Guardiões da Galáxia 3, lindo. Então, assim, Perfeito. tem muitos exemplos recentes, inclusive, que abarcam essa grande indústria hollywoodiana que a gente, pô, muito valor ali. Uma parada que eu tenho visto e eu gosto de fazer aqui, aqui vai pra outro tema. Aqui vai pra outro tema. Fechar o vídeo por aqui, tá? Depois vou fazer mais vídeos reagindo ao Felipe Leão, tá bom? Aqui no podcast com o Edson. Mas é isso, gente. Olha só, por favor, se vocês conseguirem, tá? Curtam esse vídeo aqui, comentem também, tá? Se inscrevam no canal, ativem o sininho. A gente tá começando agora esse projeto da próxima sessão aqui no YouTube. Então, assim, é muito importante que vocês ajudem a gente aqui, tá bom? Ficamos por aqui e, como de costume, até a sua próxima sessão. Valeu!